nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus Cristo. Estamos para adorá-lo, bendizer o seu nome e glorificar ele na beleza da sua santidade. Estamos num culto temático muito importante. E também difícil, de falar sobre este assunto. Parece que é fácil, mas não é fácil. Não é tão fácil assim. Eu estou com minha voz um pouco embargada, estive gripado esses dias e com uma tosse muito complicada. Então, os irmãos não reparem o tom de voz. Então, o que acontece? Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. É bom estar aqui com o Felipe, com os irmãos. É bom revê-los novamente. É bom estar na presença de Deus. O culto hoje, ele fala de saudade. Complicado este assunto, né? Muito complicado. Mas vamos ver aqui o que pode ser feito nesta noite. Louvamos a Deus por essa congregação, pela estadia do Felipe nesta igreja, pelo ministério dele nesta igreja, também com a sua esposa Elaine, nossos netos, o Davi, o Lucas e o André. Que Deus possa abençoar esta igreja, que ela possa crescer na graça e na unção de Deus. Não é isso? Os meninos cresceram comigo e minha esposa pastoreando, cuidando da igreja, e eles foram envolvidos nisso muito cedo. E louvamos a Deus por eles estarem. Hoje estamos contentes que está aqui nossos 3 filhos, Felipe, o Jonas e o Marquinhos. E nossas 3 noras, a Elaine, a Jussara e a Rafaela. E nossos 5 netos, o Davi, por ordem, o Davi, o Pedro, depois o Lucas e o André, e por último o Gael. Isso é muito... Não, está certo, então vamos lá. O Davi, o Pedro, o André, o Lucas, o Pedro e o Gael. Então está aí. Então, irmãos, é muito bom ter a família unida e reunida. A nossa preocupação quanto jovens é o que será de nós lá na frente. E nossos filhos. Eu vim de uma família muito complicada de pai e mãe. Muito violentos, muito festeiros. Eu fui criado naquele negócio. Aprendi muito cedo muita coisa que não devia. Mas, graças a Deus, meu pai converteu a tempo. Ele converteu a tempo. Eu cheguei no evangelho na minha adolescência. E a minha esposa me chegou na adolescência dela. Já se faz 48 anos. E passaram tão depressa. Está vendo? Mas, graças a Deus, porque senão não teria dado certo se não fosse assim. De verdade, não teria dado certo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele nos resgata antes que as coisas venham a acontecer. E comigo foi desta forma. E graças a Deus, Deus me resgatou muito cedo, me colocou no caminho dele. Estamos aqui até hoje, 48 anos fez agora em março, 31 de março, e que nós descemos as águas, 31 de março de 74. Não é isso? A minha esposa também, na sua adolescência, converteu-se, e a minha preocupação era isso daí, dar aos meus filhos um lar diferente, uma coisa diferente, E graças a Deus, o resultado está aqui hoje, Isso é muito bom. Eu que eu deixo para todos os jovens ter cuidado na escolha. A escolha é muito importante. Quem escolhe errado paga um preço muito caro. E o problema da juventude é que escolhe com os olhos. Isso é um perigo tremendo. Não é assunto para isso aqui hoje, mas isso é muito perigoso, tá? Então, nesta noite, por falar de saudade, eu quero meditar com vocês no Salmo 124. Tá? Salmo 124. Nós falaremos um pouco sobre este assunto. Tá? Salmo 124. E o Salmo 124, ele dá para nós aqui um parâmetro para nós, então, entrarmos neste assunto. Tá? Falar de saudade. Salmo 124, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, por gentileza. Eu gostaria de nós lermos esse salmo juntos. Estamos combinados? Podemos começar então? Então vamos lá. Todos nós, uma só voz, tá? Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos,
quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que nos não seus dentes. A nossa alma escapou como a um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Pode estar sentado. Que Deus nos dê graça nessa noite pela sua graça, pela unção do seu Espírito. Como eu disse para os irmãos, eu poderia falar com os irmãos aqui muita coisa sobre a igreja. Temos muita história para contar. Porque 48 anos são 48 dias. Então, quando chegamos na igreja, os hinos que a Iraci cantou aqui, estes 45 anos, e outros também que ela gosta de cantar, nos cultos da igreja, por exemplo, na igreja, quando se cantava estes hinos, era uma coisa extraordinária. Quando se fala de saudade, falam de memórias passadas. E nós tivemos, eu não sei somente eu, mas muitos também tiveram esse privilégio, dessa geração de pessoas, de ver todos os milagres acontecer na igreja. Nós presenciamos tudo isso. Até morto ressuscitado, nós presenciamos. Tudo que a Bíblia fala sobre milagre, nós vimos acontecer com os nossos olhos. E detalhe, também operamos esses milagres também, pela graça de Deus. Quando a igreja ela reunia, podia ter certeza de uma coisa, a coisa ia acontecer. Tinha pessoas que não iam em determinados cultos, porque sabia que era muito perigoso ir naqueles cultos. Mas não ia mesmo, de verdade. Tá? Porque na igreja, esta igreja que nós chegamos nela, nada ficava encoberto, nada ficava escondido. Tudo era revelado. Até aquilo que a pessoa fazia lá no escondido do seu quarto, do seu banheiro, que ninguém sabia. Se chegasse aqui, ia ser desmascarado. Era coisa impressionante, era uma coisa difícil de explicar. Isso traz uma certa saudade. O mesmo Deus que operou naquele tempo ainda opera até hoje. Mas então, o que está mudando? Nós. Mas existe um segredo, irmãos, para que a igreja esteja alcançando esses milagres. Eu sempre falo com os meus alunos uma pergunta que eu faço muito para eles, em sala de aula. Se Deus tiver que salvar a igreja, qual a igreja que Ele vai salvar? A do século 20 ou a do século 21? Não dá para salvar as duas juntas. Porque tudo aquilo que nós ensinamos, que nós pregamos, hoje estamos despregando novamente. Tudo aquilo que para nós era pecado e que era errado, hoje é aceito. E aí? Mas vamos um pouco mais. Eu tenho aqui a igreja primitiva, a igreja apostólica, que é a base da igreja. Olha que coisa interessante. E para Deus salvar esta igreja aqui, Ele não tem como salvar a de hoje. Não tem como. Na engenharia da salvação, hoje aconteceu, na engenharia da salvação, Deus tem recursos para salvar o seu povo de tempos em tempos. Porque o tempo está passando e nós estamos mudando. A igreja é a mesma. É por isso que existe uma coisa muito singular que nós devemos estar bem atentos. A igreja em regiões celestiais como organismo vivo, como o corpo de Cristo.
Todos aqueles que fazem parte desta igreja física, todos esses que estão aqui, também devem fazer parte da igreja espiritual, da igreja organismo. Detalhe importante: todos que fazem parte da igreja organismo também fazem parte desta igreja, que nós estamos vendo, que nós estamos pegando, que nós estamos palpando. Mas, infelizmente, nem todos que fazem parte desta faz parte da outra. E o nosso cuidado é estar ligado em Jesus Cristo, conectado em Cristo. Uma coisa importante, irmãos, que acontece no tempo, na linha do tempo, é que nós precisamos nos atualizar geração pós geração, mas nunca nos modernizar com este mundo. Então, torna-se necessário que nós como igreja, num culto temático como este, nós possamos refletir. E na reflexão, aí sim vem um sentimento de saudade. Todos que estão aqui, os mais jovens de hoje, ainda estão com seus pais, estão começando a vida agora. Daqui a alguns anos terão saudade de alguma coisa. Terão saudade também, que o tempo vai passando, e gerações vão indo, e gerações vão chegando. Nós já estamos indo, gerações estão chegando, outros estão começando. É assim que é a vida, é assim que é o processo. Irmãos, e para falar sobre a questão de saudade, eu preparei para vocês um assunto, e nós não vamos correr totalmente tudo sobre ele, mas falaremos um pouco sobre esta questão. Quando nós lemos o livro, os escritos de Salomão, deparamos, por exemplo, com o livro de Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Aqui no Salmo 104 diz: se não fora o Senhor, olha que coisa tremenda. Se não fosse Deus que tivesse agido, o que teria acontecido? E quando você rememora o seu passado, você percebe que se não fosse Deus na sua vida, naquele momento, naquele instante, você talvez não estaria aqui hoje. Um dia desses aconteceu um fato muito interessante, o Felipe lembra disso. Nós temos um núcleo lá em Itatiaiçu, um núcleo da escola, e a segunda-feira a gente ia para lá, dar aula lá em Itatiaiçu. Foi isso? E no dia anterior eu fiquei muito incomodado durante a noite. Eu já falei aqui com vocês uma certa ocasião que o nosso espírito ora e o nosso espírito ora bem. Não sei se alguém se lembra sobre isso. E naquele dia anterior eu fiquei muito incomodado, e eu me peguei orando várias vezes, e eu percebi que o meu espírito estava orando. Eu não entendi o que ele estava dizendo, que é uma coisa importante, já falei com vocês. Quando o seu espírito orar, pare para ouvi-lo. Escute seu espírito orar. Ele ora com sinceridade. Ele ora ligado, conectado pelo Espírito de Deus. E ali, de repente, eu parei e comecei a escutá-lo. Eu percebi que era alguma coisa que ia acontecer. Mas eu não sabia o que iria acontecer. E era uma questão de livramento. E entre o que me veio à mente, me veio também o curso lá perto de Itaúna. Essa estrada é muito perigosa. É caminhão pesado. Muito perigosa essa estrada. Segunda-feira é uma coisa terrível. E eu então orei a Deus. Se fosse a questão do curso naquela noite, que Deus entrasse com providência. Felipe chegou lá em casa com o carro, funcionando, não foi? Desligou o carro. Na hora de sair, o carro não pegou na partida. Não pegou na partida. Por nada que tentasse, não pegou na partida. E a bateria acabou de uma vez. Eu entendi que aquele era o livramento que Deus estava nos dando. Por que, irmãos, que isso acontece? É porque Deus, Ele cuida de cada um de nós. Se não for o Senhor que esteve do nosso lado, alguma coisa teria acontecido.
No seu dia a dia também não é diferente. Se Deus não estivesse agindo na sua vida, talvez hoje você não estivesse aqui. Mas por que você está? Deus está com você em todo momento da sua vida. E é interessante observar que Salomão, quando ele escreve o livro de Cantares, ele é jovem ainda. Ele está cheio de muitas coisas na cabeça. O livro de Cantares é um livro muito explosivo. Você lê que você vai entender. É um livro muito explosivo. Depois ele escreve o livro de Provérbios. E o livro de Provérbios, ele é um homem de meia idade, 45, 50 anos, mais ou menos. É o homem mais reflexivo e dá bons conselhos. E por fim, ele escreve o livro de Eclesiastes. E nesse livro ele é um ancião, ele é um senhor. Então ele começa a recordar a sua vida. Ele começa a recordar tudo que ele fez como rei. E ele então percebe e descobre todos os erros que ele havia cometido. Então ele começa a entender que tudo aquilo que ele fez errado. Ele lamenta muito a sua atitude egocêntrica, a sua vaidade, a sua vida de miséria carnal, a sua vida de materialismo. Ele saiu da presença de Deus e foi praticar aquilo que Deus não agradava. Então o que ele faz? Ele começa a orientar os mais jovens a não seguir aquele caminho. Ele percebe todos os seus erros. Ele vai dizer que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. E na sua reflexão, ele vai dizer o seguinte: o melhor é estar com o Senhor. O melhor é seguir o caminho do Senhor, porque ali sim existe a verdadeira felicidade. Mas ele paga um preço muito alto na sua consciência pelo fato de ter saído da presença de Deus para entrar por caminhos contrários, caminhos que não agradavam o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aí uma reflexão da vida de Salomão, que saiu, andou por onde quis e no final ele colhe frutos amargos. Foi o que eu disse, a questão da escolha. Da escolha. Vamos então agora partir para um outro princípio, que é entendendo o sentimento de saudade. Quem aqui nunca teve saudade? Quem não teve saudade hoje? Do que você tem saudade? E por que você tem saudade? O que nos leva a ter saudade? A saudade é uma mistura de sentimentos. É uma mistura de sentimento. Ela pode até adoecer uma pessoa. E pode levar essa pessoa a se afastar da vida social, da vida familiar, uma vida de reclusão, afastando-se de todos. A saudade é uma questão de alma. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Nós somos seres tricotômicos. Somos corpo, alma e espírito. E a saudade é coisa da alma. Coisas da alma. Mas também a saudade é coisa do espírito. Só que são distintos. Nós temos saudade de alguém, saudade de coisas e do que nós vivemos. Isto é saudade da alma, de coisas, de lugares, de pessoas. Mas o nosso espírito, eu disse para vocês um dia aqui, que no dia da nossa conversão a Cristo, que nós nascemos de novo, foi implantado em nós um altar do Espírito. Altar do Espírito, que o nosso espírito, que estava morto em ofensas e pecado, ressuscitou da sepultura de pecado e habitou em regiões celestiais. E Deus implantou em nós o altar da adoração. É por isso que nosso espírito ora. Quando você está orando por uma coisa verbalmente, não está tendo resultado, é que você está orando errado. Então você precisa parar e se escutar, escutar o seu espírito orar. Ele está orando a oração correta. E neste momento, quando o espírito está orando,
Ele ora aquilo que ele precisa. Ele se alimenta de Deus. E a nossa alma de outras coisas quaisquer. São distintas uma coisa da outra. Mas muitas vezes ele se sente perturbado pelas aflições da alma. São as escolhas erradas. Isso traz complicações seríssimas. E nós temos pessoas hoje envolvidas em tantas coisas quantas, pessoas que estão vivendo situações delicadíssimas e pessoas até que se matam, até entre eles pessoas cristãs. Questões mal resolvidas. Mas é importante entender, irmãos, que o sentimento de saudade da alma e o sentimento de saudade do espírito, um na vertical, outro na horizontal. Nessa questão de conceito, é causado pela ausência de algo ou ausência de alguém. E a pessoa muitas vezes se vê incapaz de prosseguir a sua vida. Por quê? Deixou de fazer algo, alguém foi embora, alguém o desprezou. Aí essa pessoa, com essa perca, ela se sente frustrada. E muitas pessoas se paralisam. Eu tenho conversado com muitas pessoas e tenho visto acontecer na vida de muitas pessoas. Pessoas paralisadas no tempo, não conseguem andar. Por quê? Algo aconteceu. Alguém que foi embora. Alguém que morreu. Algo que aconteceu com aquela pessoa, ela não consegue mais andar. Essa pessoa precisa de ajuda. Mas acontece também entre os cristãos. Tem uma coisa acontecendo hoje em dia que vocês sabem que é um tipo de trabalho que é feito, né, que chama cura interior. Vocês conhecem isso? Eu vou falar nisto. E isso não tinha no tempo que nós convertemos. E por que não tinha? É muito simples. Quando a pessoa chegava na igreja que aceitava Jesus Cristo, que ela convertia, era liberta na hora. Quando colocava a mão e orava, a pessoa nascia de novo na hora. O problema da alma era resolvido. Não tinha cura interior. Mas hoje já não acontece mais novo nascimento nas igrejas. Para aquele que nasce de novo, não precisa cura interior. Já está curado. Mas para quem não nasce de novo, é apenas um congregado. É um paliativo que não salva. Isso é muito perigoso. Não embarca nisso, isso é muito perigoso. E, infelizmente, muitos estão entrando por este caminho. Mas chegamos numa igreja que, quando orava, e o pastor impunha as mãos sobre a pessoa que aceitava Jesus Cristo, ali ela era liberta na hora. E não importa a quantidade de demônios que houvesse, era tudo expulso na hora. Pela oração da fé. Mas cadê o novo nascimento? Entra com o paliativo chamado cura interior, isso não salva. Cuidado com isto. O que salva é novo nascimento. E um crente nascido de novo é um crente bem resolvido. Por que bem resolvido? Porque ele nasceu de novo. O seu espírito está conectado em Deus. Ele tem certeza de salvação. Certeza de salvação. Mas quando ele não tem, ele está indeciso. A alma entra em aflição tremenda. Gera o que está acontecendo hoje. Então, por isso, meus amados irmãos, é muito importante nós termos este cuidado. E essas pessoas mal resolvidas trazem problemas para si, para a sua família, para os amigos, isso arrasta na igreja e na sociedade e fica aquela coisa que ninguém entende nada. Nós temos aqui uma questão da etimologia da palavra saudade, né? Ela é solidão. Isso é uma palavra, isso é um significado brasileiro, não tem nenhuma parte do mundo esse negócio. É língua portuguesa mesmo. Tá? Mas o mundo inteiro tem. Mas a saudade surgiu na língua brasileira.
Então isso aqui é uma melancolia, um sentimento de melancolia. Em alguns casos, em muitos deles, precisa recorrer não somente ao pastor da igreja, que é o líder espiritual, mas também aos profissionais, a um bom psicólogo. São ferramentas que se usam hoje em dia. Precisa recorrer para se encontrar, antes que seja tarde demais. A saudade ela é importante, mas tem que ser uma saudade benéfica. Essa que nós estamos sentindo aqui hoje é uma saudade muito boa. Muito boa. O hino que era assim, cantou aqui, é um hino extraordinário, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro de nós cantar esse hino na igreja, e a igreja toda entrar em lágrimas, em pranto, soluçar. Que é uma saudade gostosa. No amanhecer do dia, Deus entra com providência. E a pessoa olha no relógio contando que as horas passam rapidamente para o dia chegar, para que a vitória chegue no raiar do dia. Essa é uma saudade boa. Mas tem saudade que nós queremos evitar. Tem umas que eu não quero nem lembrar. Quando ela começa a acontecer, eu vou lá, essa aqui não. Eu não quero essa saudade. Tem saudade que não nos faz bem. Não é isso? Então nós evitamos essas saudades. Mas tem saudade boa de você lembrar, você ficar ali remoendo aquela saudade de coisas boas. Então está aqui. E nós temos aqui dois campos importantes, que é da ciência e da psicologia. E a ciência, ela procura trabalhar as emoções da pessoa para entender o sentimento de saudade. Mas não existe uma definição coesa, não existe uma definição conclusiva sobre isto, porque isso varia de pessoa para pessoa. Hoje é 31 de julho de 2022, nós estamos nesse culto aqui. Deus tem abençoado, Deus está abençoando. Isso vai gerar uma saudade daqui a algum tempo, mas cada um de nós vamos trabalhar isso de uma forma diferente. Não é isso? Cada um trabalha isso de uma forma diferente. Quando você perde um ente querido na sua casa, entre a própria família, isso é trabalhar de modo diferente. Tem aquele que sofre mais, aquele que sofre menos, e aquele que quase nem sofre, mas também está com saudade. Alguém fala, fulano nem ligou com a perca do fulano. Não, ele também está sofrendo, mas ele trabalha de modo diferente aquele sentimento. Mas tem aquele que quase vai à morte também. Por isso não existe uma definição coesa sobre isto, uma definição conclusiva sobre o sentimento de saudade. Cada pessoa trabalha isso de uma forma. Por isso, irmãos, é muito importante nós entendermos o que é isto e como trabalhar este sentimento. Nessa questão que nos leva agora a perguntar o motivo da saudade. A ausência de alguém? De quem você se lembra? De algum lugar que você já esteve, que você frequentou um dia, e você frequentou muito aquele lugar e não frequenta mais hoje? E de repente você lembra daquele dia, você passa, há tantos anos atrás eu não saí desse lugar aqui, vinha tanto aqui morava fulano, morava ciclano, a gente vinha aqui, batia um papo, conversava, era muito bom. Faz tantos anos que eu não venho aqui mais. É uma saudade boa. Você lembra de alguém, recordações e experiências boas vividas, tempo de escola, tempo de criança, não é isso? Os seus colegas de infância, seus colegas de escola, aquele vizinho que você mora perto naquela casa, aquela família muito boa, ou aquela igreja que você congregava, são saudades muito boas. Nessa questão de saudade também, esse sentimento varia de algumas formas. Por exemplo, é um sentimento presente. E nesse caso, a saudade é um sentimento que ele insiste todo dia, toda hora. 24 horas, não te deixa, te incomoda. Esse sentimento persistente de saudade, dependendo do tipo de saudade, ele pode prejudicar. Ele pode inquietar a alma e perturbar o espírito. Então você precisa de ajuda. Converse com o seu pastor, conta o que está acontecendo.
e procure um psicólogo também. São duas linhas, tá? O pastor e o psicólogo. Duas linhas importantes de se conversar. E essa questão de nostalgia, que é uma melancolia profunda, provocada por boas lembranças. E a pessoa se pega chorando. Ela se pega triste. Não acontece isso? Hoje eu estou triste. Hoje eu não estou muito bem. Mas ontem eu estava muito bem. Hoje eu não amanheci muito bem. Você sabe ou não sabe? O que está acontecendo? Se escute, ouve, pare para se escutar. O que você está dizendo para você mesmo? Ouça a sua alma, ouça o seu espírito. O que ele está dizendo para você? Para você saber onde você vai buscar ajuda. Essa nostalgia é uma coisa interessante. Não é isso? Por isso é importante que a pessoa ela se escute e saber por que hoje eu não amanheci muito bem. Faz parte da nossa vida, tá, irmão? Isso é normal. Hoje eu não estou muito bem. Hoje eu quero ficar quieto na minha casa. E se eu pudesse nem sair de casa, eu sairia hoje. Pois eu tenho que sair para trabalhar. E se não tem, hoje não quero assunto com ninguém. A pessoa se sente num dia que ela quer ficar sozinha com ela mesma. É natural isso acontecer. Alguma coisa está acontecendo. Tá? O que não pode é a persistência disto. E isso é um pouco delicado. Também tem esse sentimento de saudade que vem magoada. Ou seja, uma coisa que aconteceu ruim, que você não se consegue perdoar e que você também não perdoa ninguém. E você sente aquilo ali com uma coisa ruim que aconteceu. Tá? Então, isso também é uma coisa que precisa ser tratado com bastante cuidado. Outra coisa importante na questão da saudade é quando vem acompanhada de remorso e culpa. Isso é muito delicado. Porque a pessoa, quando sente esse sentimento de remorso, que vem junto com esse sentimento de saudade, ela percebe que ela poderia ter feito alguma coisa e não fez. Ela estava tão ocupada consigo próprio, com seus próprios interesses, que não se atentou para aquilo que estava acontecendo bem perto dela. E de repente aconteceu aquilo que ela não esperava. Esse remorso é delicado, porque a pessoa ela não consegue se perdoar. Agora é tarde. Pode ser um esposo, precisava de ajuda, uma esposa, os filhos, os pais, mas a preocupação consigo próprio, não deixou que ela prestasse atenção no que estava acontecendo. E na questão da culpa também é um pouco delicado, porque a pessoa, ela começa a se cobrar e começa a se punir. Ela se sente responsável por aquilo que aconteceu e que ela poderia ter evitado aquela tragédia, mas ela não evitou, porque não prestou atenção. Uma coisa interessante, quando se trata desse assunto aqui, é importante nós falamos sobre isso, é que muitas das vezes quem está mais perto de você não vê o que está acontecendo com você. Não vê. Ainda te julga ainda, te ignora. E às vezes alguém que está um pouco mais distante percebe o que está acontecendo com você. Estou te notando que você não está muito bem. Enquanto quem está muito perto de você, eu sempre falo, a família é o nosso alicerce. Mas nem sempre a família presta atenção um no outro conforme deve prestar atenção. Ela defende, mas não presta atenção. Ignora os sinais. E a maior solidão que provoca saudade, é a saudade em família. Presta atenção nisso aí, isso é muito sério. Alguém fala mal da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, você vira uma leoa, você vira um leão. Aqui não, não acha que não, que vai complicar para você. Você defende com a vida. Isso acontece com todos nós. Mas não presta atenção. E a pessoa morre do seu lado e você não vê que a pessoa precisava de ajuda. Nem imaginei. Eu não sabia. Mas estava do seu lado. E a família tem ela não presta atenção quem está ao lado dela. Mas defende com a vida. Mas não presta atenção.
Então, isso aqui é muito importante porque isso gera depois um sentimento de culpa muito ruim. A pessoa se sente responsabilizada. Eu não prestei atenção nos sinais, eu não fiz a leitura correta, e a pessoa estava me pedindo ajuda, e eu recusei, eu não tive condições de entender aquilo. Isso é um assunto muito sério. E outra questão importante também, entendendo o sentimento de saudade, pergunta-se de quem? De quem você está com saudade? Isso fala de pessoas. Do quê? Do quê? Fala de lugares e eventos. Por quê? É uma explicação que justifica a questão da saudade. Por que você está com saudade? Foi cantado um hino aqui, né, e no hino pedi para que Deus renovasse a igreja novamente, não foi? Derramar poder sobre a igreja. E eu contei para vocês aqui que nós chegamos numa igreja onde aconteciam todos os milagres. Todos os milagres, todos. É interessante na igreja que quando perguntar quem aqui é batizado no Espírito Santo, fica de pé. Toda a igreja ficava de pé. Toda. Todos batizados no Espírito Santo. Imagina vocês, esse povo todo batizado no Espírito Santo falando em línguas. Virava uma coisa tremenda. O chão tremia, literalmente. Tremia, as paredes sacudiam. Nós vimos isso acontecer. Estou vendo aqui os meus netos, crianças um pouco menores, crianças no colo, profetizando no colo da mãe, falando em línguas e profetizando no colo da mãe. Crianças pequenas. O hino diz assim: só renova a tua igreja, derrama poder sobre a tua igreja. Nós vimos isso tudo acontecer. Vimos isso acontecer. Presenciamos isto. O tempo está passando. Como lidar com tudo isto? É importante. Se quer uma igreja realmente revestida de poder, tem que merecer esse poder. E a igreja do século XXI é uma igreja entre quatro paredes. Entre quatro paredes. Então, é preciso que o ID seja cumprido. É preciso que o ID seja estabelecido. É preciso fazer com que este ID seja alcançado por muitas pessoas. Então, aqui, saudade de quem? Do quê? Por quê? Há quanto tempo essa saudade te incomoda? Isso é feito no consultório. Você vai conversar com alguém, pergunta que te fala: há quanto tempo essa saudade te incomoda? Ah, já tem um tempo. Me conta esse tipo de saudade. A pessoa começa a contar para você que tipo de saudade. Você vai analisar. Para você direcionar a pessoa o caminho mais fácil para encontrar a solução daquele problema. É uma saudade boa? Uma saudade que incomoda? Uma saudade que dói? Uma saudade que machuca? Uma saudade que perturba? Uma saudade que inquieta? Que tipo de saudade está te incomodando? Então, por isso é muito importante nós cultivarmos saudades boas. Saudades boas. Esse sentimento de saudade está atrelado à pessoalidade do indivíduo. Uma questão muito pessoal. Na questão interpessoal, questão interpessoal. Entre pessoas e dentro de si mesmo. É impossível nós não termos esse sentimento. É impossível nós não termos esse sentimento. E acontece uma coisa muito importante na nossa vida. Eu creio que aconteceu com você, acontece com você também. Naquele dia você acorda de manhã e você acorda com saudade do céu. Não acontece isso? Mas por que isso acontece? Porque o seu espírito que tem comunhão com Deus, ele frequenta esse lugar. É a grande verdade que ele habita em regiões celestiais. E muitas das vezes pode ser que alguns dias ele não está frequentando esses lugares. Então ele acorda com saudade dessa comunhão com Deus. Então por isso que acontece isso conosco. E quando ele fica muito tempo fora dessa esfera de comunhão com Deus, é aquele dia que nós também acordamos com a nossa alma muito acabrunhada.
não queremos nada com ninguém, estamos realmente tristes, porque o nosso espírito está em aflição. Entender a si próprio é o caminho da felicidade. Quem não se entende não é uma pessoa feliz, e faz o outro também muito infeliz. Tanto o esposo, quanto a esposa, quanto os filhos, quanto a igreja, e culpa todo mundo. Mas não é por aí, o problema está em você, que não se entende. É preciso se entender para se relacionar. E a saudade tem que ser boa. Uma saudade boa, uma pessoa bem resolvida, é muito importante. Uma pessoa que se entende, uma pessoa que sabe compartilhar, sabe se viver uma vida social, uma vida entre pessoas, de modo que ela seja ali um ícone da diferença entre aquelas pessoas. Mas tem que se entender. Por isso é muito importante. Nós já estamos caminhando para o final. Outra coisa importante também nessa questão aqui é a saudade em família, que eu comecei a falar com vocês, né? Cônjuges, um com saudade do outro na mesma cama. Interessante, isso acontece muito. Viu? Acontece muito. Marido e mulher na mesma cama com saudade um do outro. O que está acontecendo? Saudade. Isso traz problemas. Mas estão juntos, mas estão com saudade. Não há cumplicidade. Não se comunica, não conversa. Estão distantes. Não se expressam. É comprovado que as pessoas que se expressam são pessoas mais felizes, pessoas que se expressam. Pessoas contidas são pessoas mais infelizes, que elas não conseguem expressar aquilo que elas sentem, não conseguem dizer aquilo que elas estão sentindo, elas não conseguem fazer isso, então são infelizes e tornam quem está ao seu lado também infeliz. Mas ela fica com saudade do que ela não tem. Isso é muito complicado. E a questão também, os pais ausentes, né? E filhos ausentes, são questões, problemas seríssimos em família, que provocam uma nostalgia, onde justamente a falta da expressão, da facilidade de se expressar, provoca esse sentimento, saudade em família. E isso é uma coisa bastante delicada. E isso acontece muito, mas tem que ser tratado. Se você conversa com 10 casais, 9 estão com saudade um do outro. Na mesma casa. Por quê? As pessoas não sabem viver uma vida de casado como devem viver. Uma vida de pais e filhos como sabem viver. Muitos não sabem viver. Vivem no seu próprio mundo, no seu próprio universo. E esquecem que estão numa vida família, uma vida em família. E na vida em família tem que haver compartilhamento, tem que haver comunicação, tem que haver expressão. Eu volto a dizer para vocês, as pessoas que se expressam com mais facilidade são pessoas mais felizes e fazem os outros também mais felizes. O seu ambiente onde ela está é um ambiente mais alegre. Já observaram isso? Mais alegre. Ela consegue reunir pessoas à sua volta. Pessoas mais contidas são pessoas mais infelizes e torna sua família infeliz e seu ambiente muito fechado. Mas eu sou assim porque você quer. Você pode mudar. Então, por isso é muito importante, irmãos, nós entendemos esse sentimento de felicidade, sentimento de saudade. São duas coisas atreladas, uma atrelada à outra, tá? Então nós precisamos entender isso aqui de uma forma que Deus possa se alegrar em nossos corações. Deus, ele se expressa para nós o quanto que ele nos ama, né? Assim? O quanto que ele se incomoda conosco, o quanto que ele nos quer bem. Deus se expressa assim na sua palavra com cada um de nós. E muitas das vezes a pessoa se expressa tanto com seus amigos, tanto com outras pessoas, mas não se expressa na sua própria casa. Acha difícil.
mas não acho difícil com outras pessoas. E por isso é muito importante que nós, como cristãos, possamos ter uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida realmente que possamos nos orgulhar da vida que nós estamos tendo. Uma vida onde Deus está agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso ser espiritual. Por isso, irmãos, é muito importante. A Bíblia diz que aqueles que vencerem vão se assentar à mesa com o Senhor Jesus Cristo. É uma expectativa que nós temos. Um dia vamos chegar ali. Jesus Cristo traz uma coisa muito importante na memória. Fazer isto em memória de mim. Lembrar, refletir. Com saudade, o sacrifício expiatório de Cristo para a nossa vida. Fazer isto em memória de mim. Refletir com saudade. Refletir com remorso. Refletir com esperança. Refletir com expectativa. Que nessa noite, meus amados, que Deus no seu Espírito possa nos abençoar de forma profunda e de forma gloriosa. Que os anos passem para cada um de nós e que possamos ter boas lembranças daqui a alguns anos. Que possamos saber lidar com as situações conflituosas do presente, embaraçosas que nós enfrentamos, de modo que isso não venha atrapalhar nossa vida, nem familiar, nem social, nem espiritual. Mas possamos prosseguir olhando para o Senhor Jesus Cristo. Deus é bom. Deus é o autor e consumador da nossa fé. Que nessa noite, irmãos, nesse culto temático, que Deus possa nos abençoar. É muito bom ter saudades, sim. Saudades boas. Cantar aqui, Alma Cansada. Foi, irmão Sebastião, com sua esposa, cantou aqui Alma Cansada. Cheguei na igreja, vim desse hino cantar na igreja. E quando cantava isso, era muito bom. No acordeon, um violão, um cavaquinho, e a coisa ficava muito boa. E a igreja toda se alegrava cantando este hino. Alma Cansada. E o tempo passa, e o hino continua com a mesma mensagem. Não é isso? Rude Cruz se erigiu com este hino na rua, tocando violão. Pessoas aceitavam Jesus Cristo por ouvir Rude Cruz se erigiu. E assim nós temos Deus salvando os pecadores mediante a sua palavra pregada, sua palavra cantada. Meus amados irmãos, que possamos ter boas construções, que nos orgulhem e que nos façam lembrar delas com saudades mais tarde. Deixando as coisas que nos embaraçam de lado, mas prosseguindo firme, confiante no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoá-los. Eu tenho certeza de uma coisa. Se aqui fosse dada a oportunidade para todos nessa noite, todos diriam de uma saudade boa que sente, uma saudade gostosa que gosta, e evitaria aquela saudade que machuca. Assim nós vamos caminhando, e assim nós vamos prosseguindo. Lembrando, sim, da promessa do Senhor Jesus Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus possa abençoá-los, que Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, de justiça e de poder, possa abençoar cada um dos irmãos nessa noite. E que nós possamos prosseguir firme, confiante no Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que nessas poucas palavras, e bastante simples, eu possa ter levado a vocês um entendimento, pelo menos singular, do que significa saudade e da sua importância. E saber lidar com isso. Saudade é coisa boa, mas saudade boa. Amém? Curva a sua cabeça, eu estarei orando com vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor e teu Filho, nós estamos nessa noite na tua santa presença, meu Deus, te adorando e te glorificando, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Nesse culto temático, Deus, falando do Senhor de saudades, na instrumentalidade do teu céu, pastor Felipe, pastor dessa igreja, Deus, tem programado esse trabalho, este evento, meu Deus e meu Senhor, de toda e eterna glória, que teu bom Espírito, ó Senhor, venha abundar sobre esta igreja, abundar sobre esta obra, Senhor da glória. Que possamos ter saudades, saudades boas, saudades, ó Deus, nos leve a ter esperança e confiança mais no Senhor.
O Senhor nos abençoe, meu Deus. Nos dê graça em nome do teu Filho Jesus Cristo. Se nós cremos, nós confiamos no Senhor hoje e por toda a eternidade. Amém, Jesus.